devemos o quê? A amadurecer. Comunhão e graça. O terceiro elemento que evidencia uma vida cristã saudável e vitoriosa é uma vida pela qual a comunhão com os irmãos e o prazer na oração estão presentes com intensidade. Paulo apóstolo já havia mencionado nos versos 3 e 4 o quanto lhe era prazeroso orar pelos crentes de Filipe. Interessante sua expressão. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós e em todas as minhas orações. Como rapidamente nos esquecemos dos outros, até mesmo daqueles que tiveram um impacto gigantesco em nossa vida. Mas isso não ocorria no relacionamento de Paulo com os filipenses e no deles com Paulo. Somos assim? A afetuosidade com a qual ele se refere aos crentes nessa carta e sua saudade de estar com eles diz muito sobre como deve ser o ajuntamento do povo de Deus. O momento da adoração pública e de estarmos reunidos em comunhão deve ser o mais desejado do dia ou da semana para um crente em Jesus. É uma comunhão sobrenatural, somente possível em Cristo. É impossível amar a Cristo e não nutrir apreço pelo seu corpo, que é a igreja. É algo absolutamente estranho imaginar crentes vivendo isoladamente um dos outros. Separei também aqui, irmãos, o primeiro parágrafo e o terceiro parágrafo para nós comentarmos a respeito dele. Diz: o terceiro elemento que evidencia uma vida cristã saudável e vitoriosa é uma vida pela qual a comunhão com os irmãos e o prazer da oração estão presentes com intensidade. Mais abaixo, a afetuosidade com a qual ele se refere aos cristãos dessa carta e a sua saudade de estar com eles diz muito sobre como deve ser o ajuntamento do povo de Deus. E lá abaixo no final diz: é impossível amar a Cristo e não nutrir apreço pelo seu corpo, que é a igreja. A palavra-chave dessa leitura, nós podemos dizer que é a palavra comunhão. Um dos maiores desafios que nós enfrentamos nos dias atuais em relação à igreja é não deixarmos que ela se transforme simplesmente em um ajuntamento de pessoas. Não podemos dizer que temos Cristo como cabeça se não nos vermos como corpo. Essa é a realidade. Na verdade, como é que você pode ter a visão de Cristo como cabeça se a gente não se enxerga como corpo? Nós podemos nos lembrar também do Salmo 133, no versículo 1. O que ele vai dizer? Bem conhecido entre nós, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E isso é uma realidade que o apóstolo Paulo ele constatava na igreja de Filipos. Eles eram produtivos na obra e tinham uma comunhão muito grande entre eles. Por isso a igreja ali ela prosperava. Seguindo a nossa leitura, nós vamos encontrar aqui as atitudes de Paulo. O apóstolo, como forma de incentivar a fé de seus leitores, mostra como si mesmo tinha agido frente às cadeias e sofrimentos que a pregação do Evangelho trouxe. 1. Crer no triunfo do Evangelho. Dos versos 12 a 14, Paulo mostra como aquilo que, num primeiro momento, parecia um contratempo, era, na realidade, um progresso importante do Evangelho de Jesus. Como consequência da sua prisão, além de toda a guarda pretoriana ter ouvido o Evangelho, a igreja local também foi incentivada a falar de Cristo. Paulo fora preso, porém a palavra de Deus não poderia ser presa. Não há prisão para a palavra de Deus. O Evangelho a nós confiar é o poder de Deus. Romanos 1,16, como nós já lemos anteriormente. Nada pode parar o seu avanço. Absolutamente nada. Não há o que temermos. A mensagem do Evangelho desconhece adversários à sua altura. No verso 15, ele diz que o Evangelho estava sendo usado por alguns como camuflagem para lucros pessoais. Mas ainda assim, e apesar disso, Paulo estava otimista
e continuava crendo que o Evangelho era o poder de Deus. Vivemos tempos em que a visão do cristianismo de muitos é só querer receber, quer ser exaltado, mas quantos de nós estamos prontos, como Paulo, para renunciar a privilégios ou submeter-se a privações para melhor fazer a vontade de Deus? E aqui paramos para repetir. Só para esclarecer, no segundo parágrafo que nós lemos aqui, vai dizer que, como consequência dessa prisão do apóstolo Paulo, toda a guarda pretoriana havia ouvido o Evangelho. A ponto de esclarecimento, Paulo tinha uma guarda destacada diretamente pelo imperador para vigiá-lo na prisão, para fazer parte no período que ele estava preso. Essa guarda pretoriana que está falando aqui, essa guarda, irmãos, era uma guarda de elite, era uma guarda pessoal do próprio imperador, era como se fosse uma guarda especial, e essa guarda, por ela estar ali, determinada diretamente pelo imperador, para fazer a guarda do apóstolo Paulo, consequentemente, por estar na proximidade do apóstolo, toda essa guarda foi alcançada pelo Evangelho de Cristo. E por isso o apóstolo Paulo se regozijava, porque mesmo ele estando encarcerado e na prisão, ele mostrava que a palavra de Deus não estava presa. Ele conseguia atingir outras vidas com o Evangelho, mesmo dentro dessa situação. Aqui o autor da lição, ele nos propõe um contraste entre o sentimento de alegria do apóstolo, mesmo estando em prisão, com a visão de muitos cristãos que só focam no que querem ser ou receber, deixando como secundário a verdadeira obra de Cristo. Se eu estou bem, estou alegre e consigo fazer a obra. Se não estou bem, eu me fecho e me resguardo para mim mesmo, priorizando os meus sentimentos. Era isso que o Paulo se contrastava e não fazia. Para ele, como ele disse, viver era Cristo, morrer era lucro. Por quê? Porque em determinado momento na sua vida, o apóstolo Paulo vai dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, deixando bem claro para quem quisesse saber que a sua vida diante da obra de Deus, ela era secundária. Como primazia estava a pregar o Evangelho e levar a palavra ao conhecimento de todos aqueles que precisavam ouvir a palavra de Deus. E continuando, engrandecer a Cristo. Nem todos compartilhavam ou entendiam o otimismo do prisioneiro Paulo. O que iria acontecer a ele? Seria condenado ou absolvido? Talvez alguns pensassem: que tragédia essa prisão. Paulo, tanto para você como para o Evangelho. Mas o apóstolo estava confiante e tranquilo. Cristo estava sendo exaltado na sua vida. Comentaristas nos fazem saber que a expressão ardente expectativa, possivelmente cunhada pelo próprio apóstolo, significava literalmente olhar intensamente à distância com a cabeça erguida. Quanto à segurança, seu conforto pessoal era secundário. O principal era Cristo ser exaltado e glorificado, não importasse o meio mesmo que fosse pela sua morte. Sua primeira pergunta não era: o que irá me acontecer? E sim, Cristo está sendo exaltado? E se fôssemos nós, o que diríamos? Qual o alvo maior da nossa vida? Fica-nos essa reflexão. Segurança eterna. Não há vanglória
em Paulo ao fazer